Boa tarde, alunos do oitavo ano. Então, pessoal, o assunto novo são as grandes navegações. As grandes navegações consistiram em quê? Foram grandes expedições marítimas, né? Navegadores, esquadras de navios que saíram da Europa atrás de riquezas para fomentar. O que quer dizer isso? Para que houvesse o desenvolvimento do comércio na Europa. A finalidade desses países era ir até a galinha de ovos de ouro da época, ou seja, o lugar onde se tinha muito produto para comercializar, que eram as Índias. Só que essa viagem para as Índias, o caminho para as Índias, não era um caminho muito fácil, porque o caminho, principalmente depois de meados do século XV, 1453 para frente, os turcos começaram a impedir a ida dos europeus via caminho terrestre para as Índias, né, os turcos. E aí os europeus estavam procurando outros caminhos, e o caminho foi o quê? O mar Mediterrâneo. Foi nessas viagens para se chegar até a Índia que os europeus chegaram, alguns dizem que por acaso, aqui na América, onde tem o Brasil e vários países. Então, a finalidade das grandes navegações era chegar até a Índia e até onde tem o quê? Riquezas, até onde tinha riquezas, no caso, produtos que eles poderiam comprar e revender a um preço muito alto na Europa, né? Produtos que hoje nós achamos produtos tão simples, né? Como os temperos que tem na cozinha de sua mãe, na sua casa, pimenta do reino, enfim, dentre outros, pimenta também normal, e que na época tinha um valor muito alto, principalmente porque na época não tinha geladeira e usava-se esses temperos, né, que só tinha mais na Índia, para se conservar alimentos. Além disso, e também tinha outras especiarias, esses produtos eram chamados de especiarias, e eram muito raros na Europa. Também tinha outros produtos, como seda, né, que era um produto fino, produtos feitos de porcelana e até de marfim, que é aquela presa que tem um elefante. Então, a finalidade das grandes navegações era justamente essa: encontrar produtos para abastecer o mercado europeu e ir atrás de novas riquezas. Isso fez com que eles chegassem até onde hoje nós moramos, que é o Brasil. Eu vou compartilhar aqui um slide para nós vermos melhor essa questão sobre as grandes navegações, né? Então, vamos lá. Aqui tem as grandes navegações, que começaram em 1415 com os portugueses e foi até o século XVI, né? Os espanhóis começaram as grandes navegações já no final do século XV, 1492, com Cristóvão Colombo. Então, vamos lá. Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos principais: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Então, como eu falei, né, pessoal? Encontrar novas terras, porque novas terras significava riqueza, e encontrar um caminho para as Índias, porque o caminho principal que tinha, que era terrestre e tal, ele estava sendo bloqueado pelos turcos que dominavam a região, onde hoje é a Turquia e o Oriente Médio. Vamos lá. Então, esse mapa, espero que vocês possam ver aqui, esse mapa aqui ele mostra qual era o trajeto que os europeus usariam para chegar até a Índia. Então, pessoal, onde tem aí Goa, Calicut, Cochin, é a Índia. Olha que a Europa, não sei se dá para ver a seta, a Europa está aqui onde tem Espanha, Veneza. E se você pegar de Espanha e Veneza e vir para cá, para a Índia, via terrestre, Europa, que é essa parte meio azul, e essa parte rosa da Ásia,
você chegaria até a Índia. Só que esse trajeto, mais ou menos onde a seta está agora, era o Império Turco. E o Império Turco meio que estava bloqueando esse trajeto, que era bem mais perto. Então, os europeus, portugueses e espanhóis principalmente, eles começaram a querer usar essa rota aqui, mas era uma rota mais distante. E você tinha que navegar todo o Oceano Atlântico, né, margeando a África, até contornar o sul da África, que era o Cabo, né, Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança, até chegar à Índia, né? Você saía do Oceano Atlântico e ia até o Oceano Índico. Então era muito longe. Os portugueses fizeram isso para os portugueses chegarem até a Índia, usando esse trajeto, né? Usando esse trajeto pelo mar Mediterrâneo e contornando a África, eles gastaram quase 100 anos. Imagine. Claro que não foram os mesmos navegantes. Passou-se uma geração, outros navegantes iam navegando cada vez mais pelo litoral africano até chegar na Índia. Os espanhóis, eles contrataram um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo, que fez o contrário. Ele disse, não vou contornar a África, eu vou navegar para o Ocidente, que assim eu chegarei ao Oriente, porque a Terra é redonda. Só que ele não contava que nesse trajeto teria um imenso pedaço de terra que veio a ser a América, né? A América onde nós moramos, que tem a América do Sul, América Central e América do Norte. Por isso que Colombo chegou aqui na América, onde hoje é São Salvador, São Salvador, e ele achou que estava na Índia, por isso que ele botou o nome dos habitantes de índio. Essa é a história que explica por que nós chamamos os habitantes daqui de índios, ok? Então, vamos lá. Por volta do século XIV, o conhecimento europeu sobre o nosso globo era escasso. Essa situação só começou a mudar quando os portugueses começaram a resgatar a herança náutica deixada pelos povos antigos, desenvolvendo embarcações e instrumentos que possibilitaram sua chegada a lugares antes desconhecidos, como a Ásia, o sul da África e principalmente a América. Então, pessoal, para você navegar no Oceano Atlântico, no Oceano Índico, você tinha que ter conhecimento. Conhecimento para se localizar, senão você se perde no mar, fica à deriva e termina morrendo. Eles tiveram que usar técnicas e instrumentos, né, para navegar, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, que era um aparelho que ajudava a se localizar pelas estrelas, dentre outros aparelhos. Eles também usaram a pólvora, a arma, para conquistar as regiões que eles iam descobrindo. O processo de expansão marítima europeia, liderado pelos portugueses, logo seguido pelos navegadores da Espanha e outros países, possibilitou o contato com diferentes culturas e expansão das atividades comerciais do velho continente, promovendo um processo duplo de intercâmbio cultural e, ao mesmo tempo, exploração das populações nativas. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Ao mesmo tempo que eles estavam atrás de mercadoria, de riqueza, eles também tiveram intercâmbio cultural, porque eles tiveram contato com outros povos, apesar de que eles começaram a explorar esses povos, como foram os índios aqui na América. Então, fatores que provocaram a expansão. Por que eles começaram a navegar, a conquistar outras terras como o Brasil e etc. E como a América como um todo e etc. Centralização política, Estado centralizado reuniu riquezas para financiar a navegação. Ou seja, se não tivesse, depois da Idade Média, após a Idade Média, as regiões da Europa começaram a ter um rei. E esse rei tinha um poder central. Então, era mais fácil um rei organizar uma expedição dessa, como as grandes navegações, do que um estado, uma região descentralizada, tipo como era na Idade Média. Esse foi um fator que provocou a expansão. Outro fator foi o Renascimento, permitiu o surgimento de novas ideias e uma evolução técnica. Como eu falei a vocês, não era possível você navegar pelo Oceano Atlântico, que é um mar aberto, que você não tem como se localizar, se você não tiver instrumentos, como a bússola, como o astrolábio, se você não tiver uma embarcação como a caravela, que é muito versátil, que pegava todos os ventos e etc.
O objetivo da elite da Europa Ocidental é em romper o monopólio árabe-italiano sobre as mercadorias orientais. É aquilo que aconteceu, pessoal. Como as rotas comerciais terrestres estavam meio que bloqueadas pelos turcos, os turcos só permitiam que os italianos fizessem comércio com os árabes. Os árabes traziam a mercadoria da Índia e entregavam aos italianos. Os italianos revendiam na Europa a um preço absurdo. Especiarias, o que mais? Porcelana, sedas, etc. Então, Portugal e Espanha queriam quebrar esse controle que os árabes e os italianos tinham sobre o comércio com a Índia. Por isso que eles foram navegar. A busca de terras e novas minas de ouro e prata, com o objetivo de superar a crise do século XIV. Olhe bem, a Europa, nesse momento, ela vivia um processo de expansão do comércio e ela precisava de quê? Ela precisava de ouro e prata para cunhar as suas moedas. Isso por quê, pessoal? Porque, na época, eles ainda não tinham essa ideia de fazer o dinheiro com papel. Porque o valor do dinheiro deles não é como o nosso hoje. Aquele papel que tem o valor do nosso dinheiro, o papel é um pedaço de papel como o outro, mas existe um valor que é dado a ele. Na época, o valor tinha que estar no dinheiro, então o dinheiro tinha que ter valor. Então o dinheiro tinha que ser de prata ou de ouro, né? E eles precisavam de muita prata e muito ouro para cunhar moedas. Esse foi outro motivo que levou à expansão marítima, porque eles estavam procurando ouro e prata. E também tinha outro fator, que era a Igreja Católica, que estava perdendo fiéis para outras religiões, ela queria expandir a sua fé por outras regiões. Em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos dificultou ainda mais os acessos dos europeus ao comércio de especiarias. Foi o que eu já falei a vocês. Os turcos tomaram a região de Constantinopla. Essa região era a região que estava entre a Europa e o Oriente. E para você ir para o Oriente, para a Índia, você precisava passar por essa região. E os turcos começaram a bloquear essa região. Foi mais um motivo que fizeram com que os europeus, principalmente Espanha e Portugal, se lançassem ao mar para ir para a Índia e para descobrir novas terras. Olhe o que eram as especiarias. Aquilo que os europeus pegavam na Índia e tinha um valor muito alto na Europa, era nada mais, nada menos do que o quê, pessoal? Coisa que você acha simples hoje. Como, por exemplo, o cravo da Índia, né? O que mais? Pimenta do reino, ó, que você tem na cozinha. Valia ouro, era coisa cara, que você pegava na Índia e levava para a Europa e você ganhava muito dinheiro com isso. O que mais? Noz moscada, que você vê na feira normal, né? E era também especiaria, coisa que você vê muito simples hoje, mas que na época era muito caro. Gengibre, canela que você bota lá no doce de arroz, açúcar que você, né? Que é muito simples hoje, era algo escasso na Europa. Os europeus também compravam outros produtos do Oriente, como tecido fino, que eu já falei da seda, tapetes, cristais, perfumes, porcelanas e seda. Enfim, pessoal, essa foi a aula de hoje, mostrando, né, qual a finalidade que os europeus tinham com as grandes navegações. Era de chegar até a Índia e de descobrir novas terras. Era de chegar até a Índia para fazer, né, comprar produtos que eram muito caros na Europa, que eram especiarias, e era também procurar novas terras para achar riquezas, principalmente ouro e prata, para cunhar moedas. E foi a partir daí que se deu as grandes navegações, primeiro com Colombo, depois com navegadores portugueses. Ok? Um abraço, boa tarde e até mais. E bons estudos.